Olá, bom dia! Carlesse e Vicentinho vão disputar o segundo turno nas eleições suplementares para o governo do Tocantins. Sem paralisações de caminhoneiros, o governo diz que não é necessário o apoio das Forças Armadas nas estradas neste momento. Após o fim da greve dos caminhoneiros, a maioria dos preços dos alimentos nas feiras começa a cair. Situação de emergência. Pelo menos 25 pessoas morrem na erupção de um vulcão na Guatemala. Depois de 4 anos da Copa no Brasil, o país ainda não finalizou obras em 12 cidades. 3 astronautas voltam à Terra com uma bola de futebol que poderá ser usada na abertura da Copa do Mundo. É agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando a semana em segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. E a gente começa com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. No estado de São Paulo, o reflexo do fim da contribuição sindical obrigatória. 6 meses após a reforma trabalhista, a arrecadação de sindicatos desaba 88%. Os sindicatos querem contornar o baque, se mostrando mais atuantes junto aos trabalhadores e tentam compensar parte da queda de receita com a conquista de novos associados. Girando os destaques, o G1 traz uma notícia de Brasília. Congresso deve votar nesta semana medidas solicitadas por caminhoneiros. E tem também uma notícia triste que vem lá do Pernambuco. Morreu jovem atacado ontem por um tubarão em uma praia de Jaboatão dos Guararapes. José Ernesto foi socorrido pelos bombeiros e sofreu 2 paradas cardíacas antes de ser submetido a uma cirurgia. No Jornal do Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, diz acreditar que a Petrobras vai reavaliar a política de preços. Questionado se o governo não foi incoerente ao aprovar a política de preços da Petrobras, Marum disse que a mudança de cenário exigiu uma nova postura. Girando os destaques da Agência Brasil, as discussões sobre o preço dos combustíveis. O assunto está na pauta desta semana no Congresso. Além disso, termina hoje o uso das Forças Armadas nas estradas. Segundo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o decreto que estabelece o emprego das Forças Armadas, cujo prazo de vigência termina hoje, não deverá ser prorrogado. Como não há mais paralisações, o governo reafirmou que não é necessário que as Forças Armadas se mantenham nas ruas, devido aos bloqueios por caminhoneiros. E nesta semana, as discussões no Congresso giram em torno da regulamentação do transporte de cargas e da análise do imposto incidente de aplicativos de transportes. Em relação aos preços da gasolina e do botijão de gás, o Congresso não acredita na redução dos valores pelo governo. Nas rodovias do país, a semana começou em clima de normalidade. Com isso, o governo garantiu que não é preciso prorrogar o decreto que autorizou a atuação das Forças Armadas durante a greve dos caminhoneiros. Mas as autoridades acompanham os rumores sobre uma suposta nova paralisação, que não teve nada de mais concreto. Em Brasília, o Congresso deve começar a semana analisando medidas que estavam entre as reivindicações da categoria. Na Câmara, a pauta é sobre um projeto que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. A proposta fixa regras para o transporte de carga feito por autônomos, empresas e cooperativas e endurece penas por envolvimento com roubo de mercadorias. Também devem ser instaladas as comissões mistas que vão discutir as medidas provisórias editadas pelo governo, como parte do acordo com os caminhoneiros. Em relação aos preços dos combustíveis para a população, líderes do Congresso não estão nada otimistas em relação ao cenário de queda de valores de gasolina, etanol e gás de cozinha. Em Brasília, o litro da gasolina é vendido à população por aproximadamente R$ 5,00 nos postos. E o botijão de gás chega a R$ 80. Para os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, a margem de manobra orçamentária é muito pequena para o governo atuar na redução do patamar. Maia acredita que a única política a ser feita no momento é o uso de impostos flutuantes, que seriam reduzidos no caso de alta do valor do petróleo. Mas a medida não reduz o patamar de preços dos combustíveis, apenas suaviza o impacto do preço na bomba.
E para isso está prevista uma reunião de representantes de Minas de Energia com técnicos do Ministério da Fazenda e da Agência Nacional de Petróleo, para tentar aprofundar a discussão sobre o tema. E a Petrobras reajustou neste fim de semana em 2,25% o preço da gasolina comercializada nas refinarias. Com a alta, o litro do combustível passou de R$ 1,96 para R$ 2,01. Trata-se da segunda alta seguida após uma sequência de 5 quedas. Na quarta-feira, a estatal havia anunciado aumento de 0,74% no preço da gasolina. Na terça-feira, os preços tinham sido reduzidos em 2,84%. Desde o início de maio, já foram anunciadas 14 altas e 6 quedas no preço da gasolina. Em um mês, o combustível acumula alta de 11,29% nas refinarias. Já o preço do diesel seguirá em R$ 2,10,16 o litro nas refinarias até o dia 7 de junho, conforme ficou estabelecido pelo Programa de Subvenção ao Combustível, anunciado pelo governo, que prevê redução de 46 centavos no preço do diesel por 60 dias. O repasse dos preços cobrados nas refinarias para as bombas depende das distribuidoras e dos donos dos postos. Nas últimas semanas, os cortes anunciados pela Petrobras não foram sentidos pelos consumidores, em meio à crise de abastecimento provocada pelos protestos dos caminhoneiros. O programa de subsídio aos combustíveis, anunciado pelo governo, abrange apenas o preço do diesel. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, afirmou na terça-feira que o governo não tem recursos orçamentários para baixar a tributação também sobre a gasolina e sobre o gás de cozinha. Após a paralisação dos caminhoneiros, a maioria dos preços dos alimentos nas feiras livres começou a cair. Mas alguns ainda estão bem acima da média do que era cobrado antes da greve. O preço da banana variou de R$ 6 a R$ 10 a dúzia. Segundo o vendedor, o produto faltou durante a greve, mas não teve alteração no preço. Tem alguns feirantes que subiu, eu levei meu preço normal. Agora, essa banana, se acabar aqui, não tem mais? Não, no depósito tem. Para amanhã eu tenho normal. Para amanhã, terça-feira, a semana já tá normal já. Tava difícil. Aí ligava para um, ligava para outro, eu ia arrumar 2 caixinhas com um com o outro. Mas assim foi indo. No Bananeira eles é unido, né? Hoje pela manhã, cada pé de alface chegava a R$ 4,00. Já a couve-flor e o brócolis ninja ficaram mais baratos, cada um sendo vendido por R$ 5,00. A primeira coisa que acabou aqui foi coisa que vem de longe, que a gente depende do quiabo, tomate, couve-flor. Muita coisa que vem de região de Minas, aquele lado, faltou bastante coisa. E voltou quando ao normal? Voltou já semana passada, já. Quinta-feira, normal. Normal. Você sentiu aumento nos preços para vocês? Na falta, sim. Já na quinta-feira, quando voltou ao normal, o preço despencou bastante. Voltou o que era antes? Até mais barato. Foi o que chamou a atenção dessa compradora. Eu pensei que a verdura fosse estar bem mais cara e não está. Já o brócolis comum ficou no topo da lista dos mais caros encontrados na feira. R$ 15,00 o maço. Detalhe, na promoção. Terça-feira eu 25 colocou. R$ 25,00 cada. Aqui na Barraca da Batata, situação normal. Banca cheia, já tem todas as variedades. O preço, segundo o feirante, é o mesmo de antes da greve dos caminhoneiros. R$ 8,00 o quilo. Durante a greve chegou a ser vendida por R$ 12,00. Mas, segundo os comerciantes, para manter esse preço, o lucro deles precisou cair. Eu ainda estou pagando a mercadoria em torno de 50% a mais do que eu pagava antes da greve. Mantém o preço anterior. Mantém o preço que eu trabalhava anteriormente. E os Correios informaram que, desde o início da paralisação dos caminhoneiros, o volume de objetos entregues foi 50% menor em comparação com os dias normais de operação. A estatal atribui a redução por causa de bloqueios nas estradas ou devido à falta de combustível. Com isso, veículos não conseguiram chegar aos seus destinos. A empresa disse ainda que calcula os prejuízos financeiros. Os Correios estimam que serão necessários aproximadamente 15 dias após o término da greve para regularizar as operações e normalizar as entregas.
Para reforçar as operações, a empresa já possui um plano de ações que atinge desde horas extras para os empregados até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga. No noticiário internacional, pelo menos 6 pessoas morreram neste final de semana nos violentos protestos que acontecem na Nicarágua. Segundo a Associação Nicaragüense de Proteção aos Direitos Humanos, entre os mortos está o americano Sixto Henry Vieda, de 48 anos. Ele foi morto em Manágua. A embaixadora americana na Nicarágua, Laura Dogo, expressou pelo Twitter condolências à família de Sixto. A cidade de Masaya, que se rebelou contra o presidente Daniel Ortega, se transformou em um campo de batalha, onde centenas de manifestantes levantaram barricadas e enfrentaram com armas caseiras os policiais e outros grupos de choque do governo. Os manifestantes exigem a renúncia do presidente Ortega. Os protestos contra o governo começaram no dia 18 de abril para denunciar uma reforma do sistema de previdência e já deixaram mais de 100 mortos. E olha só, mais um capítulo na relação comercial entre os Estados Unidos e a China. O secretário de Comércio americano viajou para o país asiático para tentar reduzir as tensões entre os dois países. O secretário americano do Comércio, Wilbur Ross, chegou a Pequim para tentar acalmar as tensões comerciais com a China. Segundo a televisão estatal chinesa, Ross manteve conversações informais e começou no domingo com as negociações formais. Ross também se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, muito próximo ao presidente Xi Jinping e coordenador da política econômica. Os Estados Unidos exigem que a China abra a economia para os produtos americanos e que reduza em 200 bilhões de dólares anuais o déficit comercial com o gigante asiático, que em 2017 chegou a 375 bilhões. E depois do intervalo, você vai ver, depois de 4 anos da Copa no Brasil, o país ainda não finalizou obra em 12 cidades sedes. E você vai ver também 3 astronautas voltaram para a Terra neste domingo com uma bola que poderá ser usada na Copa do Mundo. Fique com a gente, nós voltamos já. Oito horas e 49 minutos, estamos de volta, um ótimo dia para você. E olha só, no próximo dia 24, Mauro Carlessi e Vincentinho Alves vão disputar o segundo turno para o governo do Tocantins. O eleito vai ficar no cargo até o fim deste ano. Carlessi, que liderou o primeiro turno com 30% dos votos válidos, e Vicentinho, que teve 22% dos votos, vão disputar as eleições do estado do Tocantins no segundo turno. As campanhas dos 2 candidatos recomeçam hoje e são permitidos comícios, carreatas, caminhadas, carros de som e distribuição de panfletos. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV. Os 2 foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O vencedor da eleição suplementar vai ficar no cargo até 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro. E agora os destaques da previsão do tempo para hoje. Mas antes a gente vai ver como está o clima nesse momento lá no Rio de Janeiro. Orla de Copacabana na sua tela, maré alta e pouca gente na faixa de areia. O fluxo de veículos também é baixo na Avenida Atlântica. Já no céu, nuvens carregadas cobrem a capital fluminense, onde deve chover com fraca intensidade ao longo de todo o dia. Os termômetros registram agora 22 graus e a máxima não deve passar dos 24. Vamos ver agora a previsão completa para todo o país. O ar frio de origem polar se espalhou pelo interior do Brasil e a segunda-feira ainda vai começar fria, no Acre, em Rondônia e em parte do centro-oeste e do sudeste. Mas no sul, uma baixa pressão atmosférica se forma e novas áreas de instabilidade vão atuar sobre a região. Chove desde cedo no Paraná, no oeste de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Da parte central do estado até o litoral de Santa Catarina, são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. E só em Porto Alegre, no sul gaúcho, não deve chover.
O dia ainda fica úmido em São Paulo e o avanço de novas instabilidades pode provocar chuva. Céu nublado e chuvisco no Rio de Janeiro. Previsão de chuva fraca no litoral do Espírito Santo. A frente fria que passou pelo sudeste chega ao litoral da Bahia e o tempo fica instável, com chuva mais frequente, inclusive em Salvador. Entre Sergipe e o Maranhão, são esperadas mais pancadas de chuva e ainda há risco de chuva forte sobre o Pará, Roraima e o norte do Amazonas. A mínima prevista é de 8 graus em Porto Alegre e 12 em Campo Grande. São Paulo terá máxima de 20 graus e a temperatura alcança 35 graus em Palmas. Mais destaques internacionais. Pelo menos 25 pessoas morreram na erupção de um vulcão na Guatemala. Foi a erupção mais violenta das últimas décadas. 3.000 moradores tiveram que sair de casa às pressas. Foi a segunda erupção do vulcão de fogo neste ano e também a mais forte desde a década de 70. Pelo menos 600 pessoas foram levadas para abrigos. As cinzas lançadas chegaram a 10.000 metros de altura, acima do nível do mar. E o aeroporto internacional de La Aurora precisou ser fechado. As buscas por desaparecidos foram suspensas durante a noite, porque faltava luz e também pelo perigo para as equipes de resgate. Ainda existe a chance de mais uma erupção. O presidente do país, Jimmy Morales, decretou luto oficial por 3 dias. Na Venezuela, 40 acusados de crimes políticos, na maioria opositores, foram libertados. A decisão de Nicolás Maduro faz parte de uma promessa de campanha quando ele foi reeleito. Entre elas está o ex-prefeito opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, detido em 2014 depois de encabeçar protestos liderados por Leopoldo López. A presidente da Assembleia Constituinte, Delcy Rodrigues, anunciou que haverá outras libertações. Eles prometeram que fatos como estes não vão voltar a acontecer e que a violência não será o caminho para resolver nossas diferenças político-ideológicas. Maduro havia prometido a libertação de opositores ao assumir como presidente reeleito após as eleições do dia 20 de maio, que foram boicotadas pela oposição e não reconhecidas por Estados Unidos, União Europeia e 13 países da América Latina. A maioria dos presos terá que se apresentar a cada 30 dias diante das autoridades. Todos estão proibidos de sair do país. No caso de Ceballos, ele não poderá fazer declarações à mídia ou em redes sociais. E milhares de manifestantes marcharam até a Praça de Maio, em Buenos Aires, para protestar contra as negociações entre o presidente Maurício Macri e o FMI, e também contra o aumento de tarifas. Eles protestaram contra as negociações entre o presidente Maurício Macri e o FMI, assim como os aumentos de tarifas. A chamada Marcha Federal começou em 28 de maio com o objetivo de reunir uma multidão em frente à sede do governo com frases como pão e trabalho, fora FMI e chega de tarifaços. Nos preocupa muito que o presidente da nação use um veto presidencial e o que ele quer fazer é frear processos que ocorrem democraticamente no âmbito do funcionamento de nossas instituições. Por isso é que hoje viemos aqui para nos manifestar contra essa situação. A mobilização foi convocada pela Confederação de Trabalhadores da Economia Popular, que reúne 500 mil de pessoas sem emprego registrado e em condições de sobrevivência. A direção da CTEP está vinculada ao Papa Francisco e ao grupo Padres na Opção pelos Pobres. Macri negocia às pressas um auxílio do FMI para enfrentar as corridas cambiais. A desvalorização acumula mais de 20% ao longo do ano e o Banco Central liquidou 11 bilhões de dólares de suas reservas, atualmente de 50 bilhões. Um russo, um japonês e um americano voltaram ontem à Terra com uma bola de futebol que poderá ser usada na partida inaugural da Copa do Mundo. A cápsula Soyuz MS-07, transportando Anton Shikaplerov, Scott Tingon e Norishingo Kanai, aterrissou neste domingo no território do Cazaquistão. Eles trouxeram uma bola de futebol. Segundo a agência russa TASS, a bola será usada na partida inaugural do Mundial, apesar de a informação ainda não ter sido confirmada pela FIFA. Os 3 estavam na Estação Espacial Internacional, um dos poucos exemplos de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos,
que está em órbita desde 1998. Olha só, falando em Copa do Mundo, depois de 4 anos de sediar a Copa aqui no Brasil, ainda não finalizaram obras em 12 cidades-sede. A maioria nas áreas de mobilidade urbana e também nos aeroportos. Entre os motivos, a falta de recursos e problemas com construtoras. Os 4 anos que separaram a Copa do Mundo no Brasil com a da Rússia, que começará em junho, não foi suficiente para que as obras de infraestrutura fossem finalizadas no país. Das 12 cidades que foram sede do Mundial, 11 estão com projetos comprometidos. Só o Rio de Janeiro que concluiu as obras, mas não dentro do prazo correto. É que a capital fluminense também foi sede das Olimpíadas 2 anos depois. A maioria das obras que faltaram ser entregues concentrou na área de mobilidade urbana, de ampliação ou melhorias em aeroportos. É o caso do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Há obras de ampliação e modernização do terminal paradas desde setembro de 2014. E a empresa que opera o local responsabiliza a Infraero pela demora. Eles estão em negociação. Os responsáveis pelo atraso das obras inacabadas da Copa de 2014 disseram que o motivo seria a falta de recursos, problemas com construtoras, impasses judiciais e com desapropriações. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Destaque para os jogos de domingo, válidos pela 9ª rodada. Começamos com o estado de Minas. Serginho comanda a virada, América bate Atlético Paranaense e se recupera no Brasileiro. O jovem meia do América Mineiro marcou 2 vezes na vitória sobre o Furacão por 3-1 em Belo Horizonte. Na versão digital do jornal à tarde, Bahia perde primeiro jogo na Fonte Nova e segue no Z4, 2-0 para o Grêmio. O resultado custou o cargo do técnico Guto Ferreira, que foi demitido. Agora um jogo de gigantes na capa de esportes do jornal O Globo. Em tarde de Diego e Viseu, Flamengo derrota o Corinthians. Olha, o camisa 10 rubro-negro foi decisivo na vitória por 1-0 no Maracanã. Com o resultado, o Fla assume a liderança do Brasileirão de forma isolada, com 20 pontos. Mas tem gente na cola, hein? O Cruzeiro, no título do jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Lanterna Alvinegra. O Ceará não se encontra, perde para o Cruzeiro por 1-0 e agora amarga a última posição na Série A. Já a Raposa chega à 2ª colocação, somando 16 pontos. Vamos agora para a Baixada Santista com o site da Tribuna. Com 3 gols de Rodrigo, Santos goleia Vitória e sai da zona de rebaixamento. Pois é, em grande tarde da Joia Santista, o Peixe vence o Vitória por 5-2 e parece fazer as pazes com a torcida. E hoje, pelo Campeonato Brasileiro, tem partida encerrando a 9ª rodada. Às 8 da noite, no horário de Brasília, o Paraná recebe o Fluminense em Curitiba, Carol. Exatamente, essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos à 1 da tarde com muito mais notícias e, claro, muito mais informações. Tchau.